aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, como vocês devem saber, a tarefa de ser um homem de fé não se resume a um retiro de final de semana. O retiro talvez seja um estímulo para nós vivermos a nossa fé, mas esta é uma tarefa para o dia a dia e para a vida toda. Nós temos um exemplo na segunda leitura de um homem de fé que foi provado durante toda a vida, que passou por inúmeros obstáculos, mas tinha uma convicção, a convicção de que, mesmo sendo abandonado pelos homens, o Senhor estava ao seu lado. Estamos falando do apóstolo Paulo, cuja segunda leitura nós ouvimos hoje, da carta a Timóteo. Ele já percebia que estava chegando o fim de sua vida e o fim de sua missão. Ao invés de ficar se lamentando porque sabia que seria condenado à morte, ele diz: eu sou como uma vítima oferecida em sacrifício, porque ele tem consciência de que a sua vida foi uma vida inteiramente doada. Por isso que apenas no final da vida ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Mauro, fique em pé aqui com a sua camisa de bolinha, né? Tem um monte de camisa de bolinha, né? Tá vendo? Também tem camisa de bolinha.
Sempre a camisa dos homens de fé tem um homem com armadura, como aquele que está defendendo os maiores também, né? As imagens maiores. Como vocês veem, pode sentar, mano. Obrigado. Lembrando que a vida de fé é uma constante luta. Não luta contra as outras pessoas. Muitas vezes a luta é aqui dentro. Dentro de nós. Não temos que vencer os outros. Às vezes temos que vencer a nós mesmos. Temos que vencer o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa prepotência, os nossos pecados, as nossas manias. É contra isso que muitas vezes temos que lutar. Combati o bom combate, o combate da fé, o combate da vida cristã. Completei a corrida, completei a missão e guardei a fé. A fé que eu recebi, eu vivi, eu partilhei e guardei, não no sentido de ficar apenas para mim, mas de preservar esta fé na minha vida. Foi isso que o apóstolo Paulo fez e é isso que ele nos ensina. Então, ser um homem de fé não consiste somente em servir no outro retiro ou se limitar a algumas atividades na igreja apenas, mas significa dar um verdadeiro testemunho de fé. Dizer: eu quero, a partir de agora, que minha vida seja mudada, seja melhor. Porque ninguém aqui está pronto, senão estaríamos como São José, já no altar. Nós estamos a caminho, não completamos ainda a nossa corrida, como Paulo completou. Então, sempre é possível melhorar, sempre é possível crescer. Na espiritualidade do apostolado da oração, quando se fala das 12 promessas do Sagrado Coração, e entre elas está a promessa de que as almas fervorosas serão ainda mais fervorosas. Ou seja, na vida de fé não há limite. Sempre é possível crescer, sempre é possível melhorar, sempre é possível melhorar na nossa vida. E a liturgia de hoje nos fala de duas realidades que caminham juntas: a fé e a oração. A fé destacada pela vida do apóstolo Paulo, mas que é necessária também em toda a nossa vida. E a oração, que é o nosso diálogo amoroso e confiante para com Deus. E também o nosso diálogo humilde. Deus ouve a prece dos pobres, dos sofredores, dos oprimidos e dos humildes. Porém, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. E ouvimos claramente no Evangelho de hoje. A nossa postura de homens e de mulheres de fé deve ser uma postura de quem tem os pés no chão, os pés na realidade. Este é o significado da palavra humildade, humus, terra, chão. Estar com os pés no chão, ter consciência da nossa realidade, das nossas limitações. Eu sempre digo que depois de um acampamento, depois de um retiro, depois de um grande encontro, a gente está animado, eufórico. Que bom, que bom. Mas é bom lembrar que o dia a dia continua. É bom lembrar que os nossos limites continuam. É bom lembrar que a nossa luta continua. Não está tudo resolvido na nossa vida. É preciso continuar a nossa caminhada.
Como Pedro, Tiago e João, que estiveram no Tabor com Jesus e viram a sua glória, é preciso descer, pôr os pés na realidade e continuar a nossa caminhada. E a oração será um grande segredo para manter a nossa vida de fé. Uma oração confiante, uma oração humilde, uma oração que tenha certeza de contar sempre com a graça de Deus, mesmo quando Deus parece não responder às nossas preces. Aí que entra a fé. Fé e oração caminham juntas, porque nós que rezamos devemos ser pessoas de fé, e quem é pessoa de fé deve rezar e ter a confiança em Deus, principalmente quando tudo parece não estar dando certo. É aí que a nossa fé é provada. É fácil ser um homem de fé, é fácil ser uma mulher de fé, quando tudo está indo muito bem, obrigado. Mas o teste de fé para nós é justamente no meio das provações e das dificuldades da vida. Aí que a nossa fé é provada. E aí que entra a oração, que é a nossa expressão de confiança em Deus, de dependência em relação a Deus, de certeza de que a nossa vida está nas mãos dele. A nossa oração não serve para nos vangloriar, para dizer que tudo é muito belo, muito bonito na nossa vida, na nossa paróquia, nos homens de fé e assim por diante, mas a oração serve para reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação. Por isso que no Evangelho, a oração do fariseu não agradou a Deus, porque ele simplesmente se vangloriou, contou vantagens diante de Deus, achou que era melhor do que os outros, e ele não foi justificado, a prece dele não foi ouvida. O cobrador de impostos, por sua vez, que era um pecador público, nem teve a coragem de ficar de pé, de joelhos, batendo no peito, diz: tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. Essa deve ser a nossa atitude de homens de fé, de mulheres de fé, de nos reconhecer pecadores diante de Deus, de nos reconhecer limitados, de olhar para os nossos limites, de olhar para as nossas mazelas, mas acima de tudo, de olhar para o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, que nos ama em meio a tudo isso, a tantas coisas que acontecem na nossa vida, a tantas infidelidades da nossa parte. Deus nunca desiste de nós. Esta deve ser a motivação para sermos pessoas de fé. Deus nunca desiste de nós. O que fazer então com esta fé que foi reacendida no nosso coração durante este retiro? O próprio apóstolo Paulo dizia também a Timóteo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que há em ti. Esta fé precisa ser sempre acesa. Às vezes precisa fazer como aquele fogo que está se apagando e a gente sopra enquanto ainda tem alguma faísquinha, para poder fazer com que a chama apareça novamente, né? Os churrasqueiros na luta para manter o carvão aceso. Assim é a nossa fé também. Às vezes, diante das dificuldades da vida, parece que ela está se apagando. Aí é preciso um sopro. Então, um retiro é um sopro. Mas de nada adianta a gente soprar e depois abandonar a chama para que ela se apague novamente. É preciso soprar de novo. E não é simplesmente com outro retiro, ou trabalhando no retiro. Pode ser também, mas é vivendo o dia a dia da fé. A fé não se vive sozinha,
A fé não se vive sozinho, a fé se vive em comunidade, porque em comunidade nós somos mais fortes. Assim como não se reza sozinho apenas, também se reza sozinho, mas se reza em comunidade. Então o convite a vocês que desejam ser homens de fé, e só o serão verdadeiramente se viverem em comunidade. Participem da comunidade de vocês, aqueles que são da nossa paróquia, aqueles que são de outras paróquias, participem da comunidade de vocês. Coloquem-se à disposição para servir a vossa comunidade. Não é disposição para servir num próximo encontro somente. Isso é uma parte mínima. Coloquem-se à disposição para servir na própria comunidade. Aqui, por exemplo, estamos precisando de pessoas que trabalhem na acolhida na igreja. Pessoas que têm esse carisma. Não só de dar boa noite, bom dia ou boa noite, mas de realmente acolher as pessoas. Quem sabe você é um desses. Precisamos de pessoas na liturgia, precisamos de pessoas na catequese, precisamos de pessoas na pastoral familiar, na pastoral do dízimo, nas pastorais sociais, pastoral da criança, da saúde, tantas outras. Tem tanta coisa para a gente fazer na igreja, tem tantos trabalhos que precisam de vocês, e é justamente na vivência do dia a dia, da vida de comunidade, na vivência dos sacramentos, na vivência dos valores cristãos, na vivência dos trabalhos pastorais da comunidade, que nós vamos alimentando a nossa fé, para não permitir que ela se apague, como uma chama que está ficando fraca e de repente ela se apaga. Não podemos deixar esta fé se apagar. É preciso reanimar, reavivar a chama do dom de Deus que nós recebemos. Não recebemos no retiro. Quando que nós recebemos esse dom? Vocês sabem. Quando? No batismo, justamente no batismo. Ainda que fosse criança recém-nascida, ainda que nós tivéssemos um dia de vida, foi lá, porque a fé é um dom sobrenatural de Deus, é uma graça, é uma virtude teologal, fé, esperança e caridade. Só que a graça supõe a natureza, é preciso fazer a nossa parte, é preciso a nossa correspondência. Cuide da sua vida de fé, zele pela sua vida de fé, alimente a sua vida de fé, senão você vai enfraquecer. Você vai cair novamente. Tudo aquilo que você viveu esses dias, toda essa alegria, todo esse clima de Monte Tabor, pode desaparecer se você não alimentar. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé na igreja. Alimente a sua fé em casa. Alimente a sua fé na igreja doméstica, que é a sua família. Eu dizia para as crianças nesse domingo de manhã, no domingo passado: rezem com seus pais, rezem com seus filhos, rezem com suas esposas, com suas mães, pais, enfim. Sejam de fato verdadeiros homens e mulheres de fé. Vamos alimentar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não vamos deixar essa chama se apagar. Vamos seguir em frente e quem sabe um dia, como o apóstolo Paulo, podemos também dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.